Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Em 2026 comemoraremos os 50 anos da autonomia. É já amanhã. A União Europeia pós-2020, que hoje discutimos, tem a ver connosco. Não nos devemos deter apenas nas perspectivas financeiras e naquilo que podemos receber da Europa. Não aceito, resignado, o papel de chapéu na mão à espera do que nos podem dar ou do que podemos negociar. Temos o dever de pensar aqui o que queremos do projeto europeu e o que temos a dar a este projeto. Temos mar, ambiente e temos esta forma de sermos portugueses e europeus no meio do Atlântico. No mar, nos seus recursos haliêuticos, no potencial do mar profundo, mas também na autoestrada que o mar oferece e que temos de cuidar, estão muitos méritos que podemos oferecer à Europa. No ambiente, nos nossos recursos naturais, na riqueza da nossa biodiversidade, mas também nos projetos ambientais desenvolvidos em ilhas como paradigma de sustentabilidade, estão outros méritos que podemos oferecer à Europa. Nas pessoas, nas nossas gentes, na riqueza dos nossos laços na diáspora, mas também na intrínseca vontade e capacidade de criarmos sustento e nos adaptarmos, estão méritos inegáveis que podemos oferecer à Europa. Mas também, e de novo, pensando mais no que podemos dar do que no que podemos receber, temos de refletir nas grandes questões que se colocam à nossa sociedade, aos europeus, como nós somos. A Europa construiu-se no pós-guerra e viveu o maior período de paz e prosperidade da sua história milenar. A guerra, felizmente, é um assunto do passado, mas, infelizmente, o período em que cada dia era melhor do que o anterior também é um pouco um assunto do passado. As dinâmicas da globalização, este mundo que fica cada vez mais pequeno, a competitividade entre países e um capitalismo industrial que deu lugar, infelizmente, ao capitalismo financeiro, trouxeram desafios que não têm tido a melhor resposta da Europa. É certo e reconhecido que a globalização é inexorável e que tem permitido libertar centenas de milhões de seres humanos da pobreza extrema. Mas também é certo que colocou a descoberto situações que nos afligem pela dramática vivência e convivência com expressões económicas, sociais e culturais a que não estamos habituados. É certo que o mundo cada vez mais pequeno e a mobilidade das pessoas e dos bens são algo positivo, mas os nacionalismos a que assistimos, as migrações dramáticas e o comércio que, sendo livre, não é justo, isto não pode também deixar de nos perturbar. É certo que a evolução da economia, o comércio digital e a disponibilidade de bens e capital têm vindo a dinamizar muitos espaços económicos. Mas o capitalismo financeiro, o dinheiro sem rosto e o capitalismo especulativo não podem deixar de ter um freio para bem da justiça e da liberdade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo isto tem originado a discussão sobre a União Europeia nos nossos dias, sobre o papel que deve assumir perante nós, europeus, e perante o mundo. Em primeiro lugar, quero dizer-vos que, para mim, a União Europeia sempre foi e é, antes de um espaço económico, social e político, um espaço de valores. Nós, europeus, temos de compreender que centenas de milhões de pessoas olham para a União Europeia como um farol de liberdade. Nós todos, europeus, temos de perceber que dezenas de milhões de pessoas viram na União Europeia uma âncora de estabilidade e democracia depois de saírem de processos totalitários, como aconteceu também com Portugal e Espanha. Nós, europeus, temos de nos orgulhar de ser a União Europeia que, no concerto global, lidera, e acho que devemos ter muito orgulho nisso, lidera a defesa dos direitos humanos. Nós, europeus, temos de perceber que, não resolvendo todos os nossos problemas, eles seriam, não tenho dúvidas, muito maiores se não existisse a União Europeia. Nós, europeus, temos de perceber
que o facilitismo erróneo de bruxelizar os problemas e nacionalizar ou regionalizar as soluções só leva a que o populismo cresça. Nós, europeus, temos de perceber finalmente o que é ser nós, europeus. E não podemos ficar à margem de todas as questões essenciais que se discutem no nosso mundo, no mundo europeu. Algumas delas coloco-as aqui. A dicotomia entre os Estados soberanos e as soberanias regionais ou transacionais. O federalismo que atenta ao Estado-nação. Estado-nação que tem uma história tão forte nos países da União Europeia. A sociedade de bem-estar que é preciso sustentar. E talvez por isso é preciso reformar. As novas políticas de família que urgem implementar. O stress dos alargamentos, naturalmente. A existência, e é isso que também temos que pensar. Também nós aqui. A existência de impostos europeus. A possibilidade de haver um imposto europeu para financiar exatamente o orçamento comunitário. A maior progressividade fiscal. É importante que também o reflitamos. A organização fiscal ou, por outro lado, a harmonização fiscal. É preciso também refletir. O fim dos paraísos fiscais. É preciso trabalhar para tal. As leis laborais concorrenciais, ou a concorrência com leis laborais de diferentes Estados. Ou algo que é preciso também começar a pensar. O rendimento básico universal. Sim, defendo que devemos começar a pensar nos Açores e, enquanto europeus, pelo menos pensar o rendimento básico universal. E há experiências interessantes a analisar. Estas, entre muitas questões, são também questões nossas. São questões de nós, europeus. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, simultaneamente temos naturalmente de nos preparar para as perspectivas financeiras propriamente ditas. Falemos então, agora, daquilo com que podemos contar de Bruxelas para nos ajudar a chegar aos lugares da frente do desenvolvimento económico, social e cultural. Falar da Europa pós-2020 é também fazer a reflexão sobre o que comemoraremos nos 50 anos da autonomia. É já amanhã, de novo digo. Para tal, e antes de mais, é preciso esclarecer que o verdadeiro argumento, a real medida, a principal alavanca das nossas posições junto das instâncias comunitárias é o Estatuto da Ultraperiferia. Podemos falar de regiões periféricas marítimas, mas existem dezenas e não defendem os interesses e as especificidades dos Açores. Podemos falar do Comitê das Regiões e das Regiões, mas existem muitas e não têm nada a ver com os nossos interesses específicos. Até poderemos falar das regiões de montanha, mas a verdade é que existem muitas mais conhecidas, mais peculiares e mais fortes. Por isso, senhoras e senhores deputados, entendo que nos devemos focar no essencial, deixando de lado o acessório. E o essencial é agarrar-nos ao conceito da ultraperiferia. Porque, por um lado, somos um pouco pais deste conceito da ultraperiferia. Relembro que foi através do Dr. Monte Amaral, no âmbito do Conselho da Europa, que se começou a propor e a levantar esta situação, tendo sido consagrada em 1988 no Conselho Europeu de Rhodes. Porque também, é preciso anotar, é crucial alavancarmos na defesa do conceito da periferia as nossas posições, porque é ele que está estatuído no artigo 349 do Tratado de Lisboa, portanto tem valor constitucional, porque faz parte do acervo de programas e derrogações das instituições e porque é verdadeiramente o que nos caracteriza. E também porque especificamente nos identifica e nomeia ao mais alto nível no âmbito constitucional europeu. Mais, porque depois do Acórdão de Maiote, a Comissão Europeia ficou obrigada a olhar com cada vez maior atenção ao Estatuto da Ultraperiferia. Por isso, talvez nunca como agora, temos condições, se soubermos aproveitar, e estamos aqui para o ajudar, para dar um grande passo em frente nos apoios e derrogações para fazer face à nossa necessidade e especificidade. O PSD Açores, como partido responsável, tem vindo a apresentar propostas e a colocar-se ao serviço dos Açores, que, deixem-me dizê-lo, não tem nada a ver
com colocar-se ao serviço dos interesses do Partido Socialista, como compreenderão. Apresentámos, entre outros, contributos para o combate à pobreza, para os problemas da SAT ou para a saúde. E nas últimas perspectivas financeiras, há alguns anos atrás, apresentámos o nosso contributo, a nossa visão. E por isso, deixem-me dizer-vos que não precisamos de um desafio para ajudar. E vamos, naturalmente, votar favoravelmente a resolução que o Governo apresentou. Seria bom, no entanto, que houvesse, por vezes, mais vontade, ou uma vontade mais célere que se deixassem ajudar. Por exemplo, em relação ao Gabinete dos Açores em Bruxelas, levámos mais de 10 anos a propor até que o Governo Regional o aceitasse. Esperamos que não se percam outros 10 anos na defesa dos interesses dos Açores em Bruxelas sem lhe dar o devido contexto, isto é, ser uma presença direta da sociedade açoriana e da economia dos Açores junto das instâncias comunitárias. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nos 42 anos de autonomia e nos 32 anos de integração europeia, passámos de 9 ilhas separadas para uma região. Não tínhamos energia elétrica, não tínhamos portos, não tínhamos aeroportos, não tínhamos estradas, não tínhamos hospitais e centros de saúde. Agora temos a infraestrutura, mas faltam-nos ainda muitos resultados. Os apoios europeus, geridos em autonomia, obrigavam a outra ambição. A Europa ajudou-nos, o dinheiro fez obra, mas muitas das nossas políticas falharam. E não entendam isto apenas como uma crítica à atual governação. Falei de 42 anos de vivência autonómica. De forma tristemente eloquente, temos a educação como o nosso maior falhanço. E por isso não nos libertamos verdadeiramente como povo, não desenvolvemos o potencial de todos e de cada um dos açorianos. Por isso, para comemorar os 50 anos da autonomia de cabeça erguida, entendo que devemos ter na educação a prioridade das prioridades, como já referi. No falhanço da educação nos Açores, podemos encontrar muitas das razões para que a igualdade de oportunidades continue a faltar. Continuamos, infelizmente, a ter os piores indicadores na pobreza, na exclusão, na violência doméstica, nas dependências, na gravidez precoce, no insucesso e abandono escolar. Uma sociedade fragilizada, portanto. Custa dizê-lo, custa assumi-lo, mas temos de o enfrentar. Pessoalmente nunca tive funções executivas no âmbito regional. Mas, como cidadão, como responsável político, repito, pessoalmente nunca tive funções executivas do âmbito regional, mas como cidadão, como responsável político, sinto-me também parte deste problema e sinto também que não tenho sido capaz de o ajudar a resolver. Negá-lo, fechar os olhos e iludir a realidade não resolve o problema. E o problema é gravíssimo, pelo menos para quem tem consciência de que isto não é uma brincadeira. Vamos falar das perspectivas financeiras, vamos falar da autonomia, vamos comemorar mais apoios e fundos e vamos celebrar os 50 anos da autonomia. Mas, em 2026, só teremos razões justas para celebrarmos se ultrapassarmos nos próximos 8 anos os falhanços de 42 anos. A autonomia deveria puxar-nos para cima em relação a Portugal e à Europa, mas algumas políticas puxaram os Açores para trás. Para além de uma mudança profunda em relação às políticas educativas, para o que disponibilizamos desde já, e está à disposição de todos, o nosso programa eleitoral, elaborado pelo investigador Francisco Simões, e que, estamos convictos, poderia ajudar muito a ultrapassar esta situação, entendemos que, no que toca às verbas comunitárias propriamente ditas, o objetivo global deverá ser a coesão social e territorial. A modulação territorial e sectorial dos apoios deve reconhecer as necessidades e potencialidades de cada ilha e de cada setor. Temos de incentivar, de forma diferente e mais forte, o investimento, o empreendedorismo e a empregabilidade nas zonas das nossas ilhas, e temos zonas em todas as nossas ilhas onde se registram maiores dificuldades de fixação de pessoas e onde cresce a desertificação humana e o envelhecimento populacional.
Para a verdadeira coesão territorial, temos de organizar um programa de combate à insularidade e dupla insularidade, com a visão global dos transportes aéreos, marítimos e terrestres. Um verdadeiro projeto de continuidade territorial externa e interna que englobe as infraestruturas, os meios aéreos, marítimos e terrestres e a logística subsequente. Nos 50 anos da autonomia, devemos querer comemorar uma educação que nos puxe para cima e promova a coesão social. E um programa de incentivos modelado às diferentes realidades de todas as parcelas do arquipélago, associado a um sistema de logística de transporte que assegure verdadeiramente a coesão territorial. Senhora Presidente, senhores deputados, isto que fiz é falar da Europa pós-2020 e da comemoração dos 50 anos da autonomia. É que é já amanhã.